catequistas! Sejam bem-vindos ao nosso programa Catequese em Movimento. Estamos aqui mais uma vez com vocês e mandamos um grande abraço para cada um de vocês em particular. Sejam bem-vindos, catequistas, que maravilha! É sempre bom estar aqui nesse programa, acolhendo a cada um de vocês, catequistas de todo o nosso Brasil, né, irmã Aparecida? Isso! Muito bom! Então, hoje nós vamos conversar com vocês com um assunto muito importante para a nossa igreja. Aliás, a nossa igreja católica, ela nos recorda que ela é comparada a um corpo e que esse corpo dispõe de muitos membros. Só que cada membro não tem a mesma função, mas eles são muitos e, sendo muitos, eles formam um só corpo em Cristo. Jesus Cristo, ele é a cabeça que orienta todos os membros que estão ligados a eles. Que tema será esse que nós vamos falar hoje? Qual, irmã? Eles devem estar curiosos para saber sobre qual tema hoje nós vamos tratar nesse programa. Lembrando que a igreja, ela tem normas, ela tem mandamentos. Então hoje nós vamos falar sobre os mandamentos da igreja. Sim, isso! Que são normas muito importantes, né, para cada um de nós, fiéis, filhos dessa igreja, que vão nos ajudam a preservar das tentações, não é? De abandonar também os 10 mandamentos. Sim, sim. E hoje nós vamos dar uma dica para vocês, não é, irmã? Sim. E essa dica é a seguinte: para vocês, catequistas, trabalharem esse tema dos mandamentos da igreja na catequese de vocês, a gente sugere que vocês comecem falando com os seus catequistas, ou melhor, com os seus catequizandos. Olha, pode ser as crianças da Eucaristia, pode ser os jovens, pode ser para os adultos. Comecem falando sobre a conversão de São Paulo. E a gente acha essa passagem lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, versículos de 1 a 20. Procurem lá depois, deem uma lida. Por que a gente está falando isso? Porque São Paulo, ele descobriu que Jesus e os cristãos formam um só corpo, ou melhor, nós formamos um só corpo com nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus é a cabeça, né? E nós somos os seus membros. Vamos ver isso, irmã Maria da Natividade? Sim. Você poderia ler para nós a passagem de 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 12, e depois lá no versículo 27, por favor. Sim. De fato, assim como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. Vós todos sois o corpo de Cristo e individualmente sois membros desse corpo. Nós somos membros do corpo de Cristo, não é? Então aqui, vejam só, temos esse corpo, tem muitos membros e como todos os membros do corpo, sejam muitos, nós formamos um corpo em Cristo. E realmente, catequistas, cada um de nós, a gente tem uma função na igreja e a gente deve abraçar essa função, essa missão, né, com o maior amor possível para trazer mais pessoas para o reino de Deus, não é, irmã? Sim, isso mesmo. Me lembrei, você até sabe de quê? Aquela música que fala: tua igreja é um corpo, sim. Cada membro é diferente, e há no corpo certamente coração, ó meu Senhor. Que lindo. Isso.
Então, irmã, continuando. Isso. São Paulo, ele enfrentou muitos desafios. A gente sabe que é um grande missionário, grande apóstolo, não é? E assim, para visitar as comunidades, para levar esse amor, né, a Deus, a todas as comunidades cristãs. Mas graças a Deus, né, a Igreja de Jesus cresceu. Sim. Por quê? Por causa desse missionário, não é? Chegou até nós. Olha aqui, nós recebemos essa graça de conhecer, de vivenciar e sermos filhos, porque essa notícia chegou até nós, não é? Através também de São Paulo. Catequistas, vamos falar para os nossos catequizandos, não é? Vamos anunciar para os nossos catequizandos que nós devemos cuidar da igreja como a gente cuida do nosso corpo. Então, devemos cuidar bem do nosso corpo. Muito bem. Não Muito é? bem. Devemos cuidar bem do nosso corpo, não é? Assim a gente deve também cuidar da igreja. Nós precisamos, não é, rezar por ela, precisamos também participar das missas, dos sacramentos. Essa necessidade é grande entre nós, não é? Esse cuidado. E também cuidar de coisas materiais, essas necessidades materiais que a igreja precisa. Não é? Lembrando também da questão da colaboração, né, de cada um de nós. Sim, a gente vai falar isso daqui a pouquinho em um dos mandamentos. A igreja, ela é mãe, né? Ela é mestra e ela nos ensina. E por ela nos ensinar, vamos ver agora quais são os 5 mandamentos da igreja. Porém, nós vamos chamar para nos ajudar nesse momento a nossa amiga Ana Maria, que está sempre aqui conosco. Ana, isso, irmã. Tudo bem? Tudo bom, Ana? Que Tudo bom, bem, irmã, seja bem-vinda. Esse povo Obrigada. lindo está aqui te esperando. Olha, achou que você não viria? Ai, sempre uma alegria, né, irmã, estar aqui, né, trazendo dicas, novidades para os nossos catequistas, Sim, né? isso, E com né? muita alegria. Amém. Alegria. Isso. Então vamos lá. Primeiro mandamento da igreja, irmã, por favor. Olha só qual é o primeiro. Participar das missas aos domingos e dias santos, né? E dias santos. Aos domingos e dias santos. Primeiro mandamento da lei de Deus. Eu vou colocar aqui na parede e a gente vai conversar um pouquinho sobre, né, esse primeiro mandamento. Por que participar da missa aos domingos? Né? Porque na igreja e aos domingos nós nos reunimos para celebrar o mistério de nosso Senhor Jesus Cristo. E a igreja ainda nos dá para cada um de nós os dias de preceitos. Então a gente tem os domingos para celebrar o mistério e a gente tem ainda os dias de preceitos, que são dias que nós não podemos deixar de participar da Santa Missa. Não é assistir, não, é de participar da Santa Missa. Que dias são esses? Natal, né? Dia Santo de Guarda, dia 25 de dezembro. Dia da Santa Mãe de Deus, dia 1º de janeiro, dedicado a Nossa Senhora Mãe de Deus. Corpus Christi, que acontece sempre na quinta-feira depois da festa da Santíssima Trindade. É uma data móvel, né? Por isso que ela não tem um dia, certo? E o dia da Imaculada Conceição de Maria, que é no dia 8 de dezembro. Todos esses dias, essas datas que nós falamos, são dias de preceito, que a gente precisa participar da Santa Missa. E todos os domingos, né, para celebrar o mistério de Nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é o segundo? O segundo é muito importante também, porque a igreja nos pede para confessarmos ao menos uma vez no ano. Então, que importante a gente, então, buscar essa vida de perdão, de reconciliação com Deus, não é? Mas, claro, eu vou fazer até uma comparação.
a gente come todos os dias, não é verdade? Comemos. A gente precisa, são necessidades básicas. Também lavar a alma, a gente às vezes não pode ficar só uma vez no ano. Então, recomenda-se que pelo menos até uma vez por mês, não é? Sempre que necessário, a gente também busque a confissão para poder manter essa alma limpa, comungar, não é? Em estado de graça. Sim. E isso vai nos ajudar, então, a estar sempre nessa presença de Cristo. Terceiro mandamento, Ana. Irmã, no terceiro mandamento, nós temos comungar, ao menos pela Páscoa. E esse mandamento eu vou fixar aqui, irmã, e a gente vai falar um pouquinho, né, Aqui, ó. sobre ele. Então, para poder celebrar bem a Páscoa, nós temos que receber a Eucaristia. Nós temos que alimentar do Cristo, para que nós possamos manter fortes. Mas isso não somente na Páscoa, e se possível todos os dias, né? Uma comunhão diária. Mas pelo menos na Páscoa nós temos que comungar. E para isso nós temos também que nos preparar bem para receber Jesus, através da confissão. Então nós temos que estar preparados para receber a Eucaristia. Sim. Quarto mandamento, jejuar e não comer carne, como a nossa igreja nos orienta. Então, comungar e não abster-se, né, de comer carne, segundo a nossa igreja orienta. E sabe o que a nossa igreja orienta, gente? 2 dias ao ano para nós jejuarmos, né? É tão pouco. Então, na quarta-feira de cinzas, que é logo depois do carnaval, que é o início da quaresma, e na sexta-feira santa, dentro do tríduo pascal. Então, a igreja pede isso de cada um de nós e ela também fala para nós fazermos obras de caridade. A igreja também diz que as crianças até 14 anos não têm necessidade de fazer esse jejum nem abster-se de carne. Mas acima dos 14 anos já pode fazer essa abstinência, né? Estão isentos as pessoas doentes, né? E os idosos também. Mas fora isso, todos nós precisamos, né, seguir o mandamento da igreja. Como é importante a gente jejuar, né? Não é? O jejum alcança muitas graças, não é? E a gente vai tirando, não é, aquilo que nos apraz, mas para oferecer para Deus, né, esse pequeno sacrifício pela humanidade, né, pela igreja. Então, muito importante. O quinto mandamento, nós colocamos ajudar nas necessidades da igreja. Como é importante a gente colaborar. Numa casa, todo mundo colabora e deveria colaborar, né? Claro. Se não colabora, deve colaborar, não é? Para que todos tenham de tudo, para que todos sejam providos de tudo, não é? E esse quinto mandamento, né, ele está de acordo com as suas possibilidades. É importante que a gente, né, dê, mas não vai tirar realmente da boca. Não. Você vai dar daquilo que você pode dar, não é? Ajudar, isso vai ajudar no culto divino, né? Em toda os paramentos, tudo que vai dentro da igreja, não é? Para as obras de caridade. Nós colaboramos para que a igreja possa ajudar os nossos irmãos. Somos nós que estamos ajudando, não é? E ajudar também nas necessidades dos sacerdotes. Eles vivem para nós, para a igreja. Então também nós damos o sustento a eles. E a pastoral do dízimo, né, também faz esse trabalho muito bonito de conscientizar cada um de nós a colaborar, a dar também a sua parte, né, nessa família grande que é a igreja. Isso mesmo. Irmã, irmã, também é bom lembrar que todas as pessoas acima de 14 anos
deve fazer a abstinência Lembrar novamente, de carne, Exato. né? E o jejum é obrigatório para as pessoas acima de 21 anos até 60 anos. Isso. E as crianças e os idosos estão dispensados, não é mesmo, Isso, irmão? estão dispensados, isso mesmo. Então, a gente vê, né, quando a gente cumpre, né, os mandamentos da igreja, a gente vive, né, a nossa missão dentro da nossa própria igreja, não é? Sim. Verdade. Já vamos para o intervalo? Vamos ainda? para o intervalo, Sim. né? Então, catequista, você pode usar, né, esses papéis, esses pequenos discos para falar dos mandamentos com seus catequizandos, não é? Para eles entenderem melhor e depois a atividade, que é o que a gente vai fazer daqui a pouco, né? É mais um Vamos material didático, não é, irmã material Aparecida? didático. A apresentar, que ajuda muito no Isso. nos nossos encontros, no desenvolvimento do encontro. Até daqui a pouco, não saia daí, voltaremos, Ana, com muitas novidades surpresas aqui. e novidades. Até daqui a pouco. E aí, jovem, preparado para uma virada radical na sua vida? O Senhor conta contigo. Já pensou em embarcar nessa aventura? Se ficar esperando o momento ideal, nunca sairá do lugar. É preciso um pouco de ousadia para dar o próximo passo. A nossa direção é somente uma: seguir os passos do Redentor. Venha ser um missionário da esperança. Seja redentorista. E aí estamos de volta aqui no nosso programa Catequese em Movimento. Trouxemos aqui novidades para vocês apreciarem sobre os mandamentos da igreja, não é, Ana, irmã Isso Aparecida? mesmo. Isso. Acho que vão gostar. Isso. E nós vamos ajudar você. Vai Vamos lá, precisar. vamos lá. Olha, este material muito bom, ele eu te vi, né? Já te vi, né? Já te vi de novo. Já te vi de novo. Esse material nós já usamos ele em um outro programa. Vocês vão poder observar aqui, quem participa, quem está assistindo, vai lembrar, não é? Que nós usamos esse material. Dos tijolinhos. Isso Foi. mesmo. Aqui nós trouxemos uma outra atividade. Essa igreja que precisa ser construída, não é? Pelas nossas orações, não é? Pela nossa colaboração, pela nossa participação. Então, a atividade seria essa. Você vai colocar aqui em cima essas 5 bolinhas. Elas foram pintadas com essa tinta, não é? De quadro branco. Nós colocamos a tinta, antes a gente coloca o número dos mandamentos, estão vendo que tem 5 bolinhas ali, e depois nós vamos passar um papel contact, ou algum plástico, o que você quiser. Até mesmo durex. Até irmã. mesmo o durex, também, né? uma Vai fita servir durex. para você fazer este trabalho. Ali contém os números, etiqueta tudo e passa essa tinta, espalha essa tinta de quadro branco. Depois você vai colar, né? Eles não sabem que estão ali aqueles números, e você vai entregar para cada um deles os mandamentos aqui, não é? Nessas rodelinhas, não é? Nesses círculos, você entrega para eles os mandamentos, e eles então, à medida que a gente vai descobrindo aqui qual o mandamento da igreja devemos obedecer, eles têm que lembrar, claro, isso é uma atividade, eles já têm na memória o mandamento, eles já viram, você já expôs, não é? Então, a gente vai
apagar, ou pode pedir também para um catequizando vir e apagar, não é? E eles podem receber cada um. Se a turma for pequena, dá para cada um ter 5, né? Mas se não, você pode multiplicar estes mandamentos, e eles vão então estar com mandamentos repetidos, certo? Então, quando for apagado, for evidenciado ali, mostrado o número, eles têm que saber qual mandamento corresponde a esse número. Então vamos lá? Vamos. Então quem começa aí? Irmã, lembrando que aqui a gente está usando um guardanapo para apagar. Sim. Tá? Então vamos lá. Aqui vamos passar nesse aqui. Olha para você ver. Mágica. Olha como vai. Aí eles vêm, né? Os catequizandos vêm. Olha lá. Olha. Então quem está com o mandamento 2? Confessar-se ao menos uma vez ao ano. Então chega aqui e coloca na boquinha aqui da igreja, ó. Muito bem. Então vamos fazer mais um. Ai, eu quero um bem difícil. Meu Deus. Ai. E como é difícil. O terceiro mandamento. Muito bem. Então, comungar pelo menos, não é? Na Páscoa da Ressurreição. Então, quem tiver vai ter que lembrar e vem e coloca. Obrigada. E é bom que aquele que ainda tá meio assim, ainda não gravou, né? Os outros ajudam. Né? E porque começa a memorizar. Porque a importância é de fixar, não é? Na memória, os mandamentos da igreja. Não é? Vamos para mais um. Só para mais um aí, para a gente passar para a próxima atividade. Qual é esse? Qual é esse? O quarto mandamento. Ajudar nas necessidades da igreja. E aí vem e coloca então, não é? O mandamento ali dentro da boquinha. Dentro, né, no meio da cruz. Também é o sacrifício que nós fazemos, não é? Por toda a igreja, né? E a gente vai, então, trabalhando com eles, esses mandamentos, lembrando o que eles já sabem, o que significa, e a gente pode especular bastante, não é? Verdade. Isso. Muito bem. Temos mais uma atividade aqui, que a Ana trouxe para nós. Isso, irmã. Hoje nós trouxemos porque, às vezes, as crianças menores, elas têm mais dificuldade de compreender. Sim. Então, é o lúdico mesmo que nós temos que trabalhar. Então, a gente fez uma mãozinha, né? Com os 5 dedos, representando aqui os 5 mandamentos. Com as nossas mãos, nós participamos da construção, né, da igreja. Então, aí a gente... Irmã, vou pedir para a senhora segurar aqui essa mãozinha. Então, o catequista vai explicando cada mandamento para ele entender que todo domingo nós temos que participar das missas, né? Todo domingo a gente coloca aqui. A igrejinha. Isso, a igrejinha. Depois a gente explica, coloca uma imagenzinha de falando, nós temos que confessar, né? Estar limpo de coração, sempre. Depois nós colocamos para a criança também, olha, uma imagenzinha, comungar, né? Comungar sempre. Então a gente vai colocando, explicando para a criança. Depois a gente vai falar, olha, nós temos que jejuar, né? Abster-se de carne. Olha aqui, vai colocando na mãozinha. E depois a gente olha para a irmã, que gracinha esse daqui. Participar, ajudar a igreja, né? Devolver o dízimo. Sim. Então, olha para a senhora ver. Aí a criança, olha, vai na linguagem dela, ela vai compreendendo que desde pequenininho nós temos que participar, que ajudar, né? Nessa construção da igreja. É bom que o símbolo ajuda a guardar, não é? Isso, Ele irmã. vai olhando e ele vai guardando aquele símbolo. Acabei de ter uma outra ideia em cima dessa atividade aí, gente. Olha, surge, viu? Quer dizer, é só uma complementação, né? Se o catequista quiser,
pode fazer essa mãozinha aqui para todos os seus catequizandos, certo? E aí, se forem catequizandos da Eucaristia, né? Até os pequenininhos mesmo podem até copiar, né? Pode aqui embaixo colocar o mandamento que é. Não é isso? Escrever aqui em cada dedinho, em cada parte do dedinho, e aí ele vai gravar mais ainda, né? Mais uma atividade. Leva para casa, deixa lá, né? Perto da sua caminha, né? Sim. Lá no seu quartinho, que ele vai aprendendo isso. E fazer uma luva também, tá, irmã? Isso aqui ele pode fazer a luva do próprio papel ou do EVA também para a criança. Isso. E é isso aí a nossa atividade. Então, nosso programa chegou ao fim, estamos aqui, não é? Muito feliz de estar com vocês aqui, espero que tenha ajudado, não é? Nos encontramos no próximo programa, no próximo Catequese em Movimento. É isso aí. Até logo. Até logo, hein? Tua igreja é um corpo, cada membro é diferente, e há no corpo certamente